Fala galera, hoje é dia de A Saga de Thanos. É uma história da Marvel escrita e desenhada basicamente pelo Jim Starlin, iniciando em 1973 e terminando em 1977. A Saga de Thanos é uma maxi-série, durou praticamente 4 anos para ser finalizada. São vários arcos dentro de uma série que foi compilada para trazer toda a ameaça de Thanos ao universo Marvel, desde a criação até o fim do Titã Louco. É uma HQ que foi sendo desenvolvida por muito tempo até se tornar o que é hoje, o início da maior ameaça aos super-heróis. A editora Abril reuniu tudo em 5 encadernados, usando 46 edições mais ou menos, totalizando praticamente 1000 páginas de quadrinhos. Se espalhou por todo o universo Marvel na época e é algo difícil de ser encontrado hoje em dia. Pelo tamanho da saga, o vídeo de hoje vai trazer os principais acontecimentos, deixando um pouco mais de lado pequenos detalhes que você só vai encontrar durante a leitura mesmo. Mas no final do vídeo você vai poder entender por completo o que aconteceu em toda a saga de Thanos e como foi a criação do Titã Louco. Vou deixar também na descrição vários links de vídeos que podem ser úteis e vão explicar alguns pontos que podem causar confusão durante a história, então vale a pena dar uma olhada também. Mas antes, se inscreve se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento do canal, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e para ajudar na divulgação, que esse foi provavelmente o que mais deu trabalho de fazer. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa mostrando Drax, o Destruidor, preso por alguém ainda desconhecido num tipo de nave. Para entender um pouco melhor, você precisa primeiro saber quem realmente é o Drax. O corretor imobiliário Art Douglas viajava com a sua esposa Yvette e a sua filha Heather, quando seu carro foi atingido por um tipo de nave. Era Thanos fazendo sua primeira visita ao planeta Terra, mas era muito importante que essa passagem ocorresse em segredo. Então, ao atingir o carro da família, Thanos precisou matar as testemunhas. Mas sem perceber, a pequena Heather não tinha morrido e acabou sendo encontrada mais tarde, sendo levada até Titã por Mentor, aonde se tornou a Serpente da Lua, uma habilidosa telepata. Os pais da garota realmente morreram, e enquanto a sua alma prosseguia para uma nova existência, Cronos, o pai de Mentor e avô de Thanos, precisava de um guerreiro para lutar contra o Titã Louco. Então acabou interceptando a alma daquele homem e a partir dela criou o ser chamado Drax, com o único intuito de matar e destruir Thanos. Titã, a maior lua de Saturno, era um lugar totalmente pacífico, sendo considerado praticamente um paraíso. Titã era comandada por Mentor ao lado dos seus 2 filhos, Thanos e Eros. Para isso, ele construiu um supercomputador consciente batizado de Isaac, que era o responsável por controlar todos os recursos de Titã. Thanos nasceu diferente dos habitantes daquele local. Ele possuía um gene deviante que alterava sua aparência, mas apesar de tudo, ele era extremamente inteligente. Só que Thanos acabou se apaixonando pela morte e decidiu controlar toda Titã. Então matou praticamente todos seus habitantes e foi aonde aconteceu a ascensão de Thanos. Mas num lugar completamente devastado, Mentor e Eros foram os poucos dos sobreviventes, então criaram uma resistência. E foi nesse momento em que Mentor pediu ajuda ao seu pai Cronos e com o seu auxílio criou o Drax. Drax era extremamente poderoso e tinha só um objetivo na vida, o de destruir Thanos. Apesar do seu imenso poder, Drax acabou sendo derrotado e capturado por Thanos e por isso se encontra preso dentro de sua nave nesse momento. Drax sabe, através das informações do supercomputador Isaac, que a Terra tem habitantes superpoderosos, os super-heróis. Então envia um sinal telepático e encontra o Homem de Ferro, a quem pede ajuda. O Homem de Ferro recebe o contato e vai ao seu auxílio, e numa nave próxima a Titã é onde ele conhece Thanos pela primeira vez.
O Homem de Ferro também é derrotado, mas com a ajuda de Mentor, ele e Drax conseguem fugir daquele local. Em outra parte, vemos um outro guerreiro em ação. O Capitão Marvel é um alienígena da raça dos Kree. Os Kree são uma raça de guerreiros, normalmente de pele azul, mas que após alguns cruzamentos com outras raças humanoides, ganharam a coloração rosa, parecida com a pele caucasiana dos humanos, que é o caso do Capitão Marvel. Os Kree pretendiam invadir o planeta Terra, temendo que os humanos se tornassem uma ameaça para a galáxia e enviaram uma nave para observar o local. Mar-Vell fazia parte da equipe e passou algum tempo com os humanos e percebeu a bondade em algumas pessoas e se afeiçoou à raça. Desse jeito, se opôs a uma invasão e acabou traindo os Kree, se tornando o protetor da Terra e dos humanos, sendo batizado de Capitão Marvel. Após alguns combates, o Capitão Marvel foi enviado pela Inteligência Suprema para a Zona Negativa. A Inteligência Suprema é um supercomputador orgânico gigantesco que é a junção das maiores mentes militares do povo Kree e que comanda a raça. Mar-Vell ficou preso nesse lugar até que o antigo companheiro de Bruce Banner e do Capitão América, Rick Jones, encontrou em uma caverna os braceletes negativos da raça Kree e ao batê-los, ele trocava de lugar com o Capitão Marvel por até 3 horas e se comunicavam graças a um elo psíquico. Capitão Marvel teve suas habilidades aumentadas por rajadas fotônicas, inclusive dando a habilidade de absorver energia solar e assim aumentava sua própria força, mas ainda tinha um poder limitado. Um certo dia, o Capitão Marvel é atacado por 2 Skrulls, o cientista Scrag e o Super Skrull, que tinha todos os poderes dos integrantes do Quarteto Fantástico. Esses inimigos estavam seguindo ordens de seu líder, Thanos, sempre ao lado da sua amada morte. Em um desses combates, o Capitão Marvel tem o auxílio do Coisa do Quarteto Fantástico, mas mesmo assim, os dois juntos não são páreo contra Thanos. A intenção do vilão era a de capturar o Capitão Marvel, porque na verdade ele precisava de uma informação escondida no cérebro do seu alter ego, Rick Jones. Thanos atualmente comanda toda Titã, inclusive o supercomputador Isaac. E ali, mantendo Rick Jones preso, sem que pudesse se transformar em Capitão Marvel, ele usa o supercomputador para descobrir uma informação no subconsciente do garoto, a localização de um cubo cósmico. Inclusive, se você quer saber mais o que é um cubo cósmico, eu já fiz um vídeo explicando e vou deixar o link aqui na descrição. Rick Jones sabia essa localização porque a Inteligência Suprema tinha implantado isso no seu subconsciente, para que, em caso de alguma emergência, essa informação fosse novamente acessada. Então, Thanos extrai as coordenadas exatas e parte para a Terra para adquirir o cubo. Rick Jones é encontrado por Mentor, o antigo líder de Titã, e seu filho Eros, considerado o deus do amor e da aventura, e também irmão de Thanos. Eles acabam se ajudando e fazem uma parceria com o Capitão Marvel. Thanos quer o cubo cósmico para destruir toda a galáxia e matar a maior quantidade de seres possíveis para agradar a sua amada morte. Mas ao chegar no local indicado na Terra, ele encontra Drax. Drax sempre rastreia o paradeiro de Thanos na intenção de destruí-lo, mas mesmo usando todo o seu poder, não é páreo para o Titã Louco, que o derrota facilmente. E enquanto o Capitão Marvel batalha contra os capangas de Thanos, inclusive matando o Super Skrull, Thanos já tinha alcançado o seu objeto de desejo, o cubo cósmico já era dele. Sem ter mais esperanças, Mentor envia Capitão Marvel de volta à Terra, onde pede ajuda dos Vingadores e conta sobre a ameaça de Thanos, inclusive com o Homem de Ferro lembrando do seu combate ao lado de Drax. O Capitão Marvel volta a trocar de lugar com Rick Jones e na Zona Negativa acaba sendo contactado por uma entidade cósmica chamada Ion. Ion é uma entidade responsável por proteger a vida e monitorar o universo de possíveis ameaças, inclusive criando mecanismos de defesa. E para ajudar no combate contra a ameaça ao universo que se tornou Thanos, a entidade escolhe o herói para ser o antídoto contra o veneno que o vilão se tornou.
Capitão Marvel deve se tornar o guardião de todo o universo, o campeão que o defenderá de qualquer ameaça e para isso lhe concede habilidades especiais. Desse jeito, ele altera o corpo de Mar-Vell e a partir da sua metamorfose nasce um novo Capitão Marvel, inclusive alterando um pouco da sua aparência física e transformando seus cabelos em dourados. Mas a principal habilidade que lhe é concedida é a consciência cósmica. Uma consciência que o deixa em contato com o próprio cosmos, fazendo dele um ser elevado. Ion desafia a percepção da realidade do Capitão Marvel, expandindo seus conhecimentos e ampliando seus poderes, de forma que seria suficiente para derrotar Thanos. Durante o dia, Capitão Marvel absorve mais poderes vindos da luz solar, inclusive deixando um rastro de energia por onde passa. Depois de obter as novas habilidades, o herói volta a trocar de lugar com o Rick Jones e na Terra derrota o Controlador, um dos capangas de Thanos. Ele se reúne com os Vingadores e encontra Drax e também pede ajuda para a Serpente da Lua. Dessa forma, se unindo para ter uma chance maior de derrotar o Titã Louco. Mas o problema é que com a posse do cubo cósmico, as coisas eram um pouco diferentes. Thanos inicia seu plano de extinção coletiva pelo universo. Primeiro, ele captura Mentor e Eros em Titã, que seriam possíveis incômodos, e pretende derrotar quem já se opôs a ele também, como o Capitão Marvel, o Homem de Ferro e o Drax. Então, dessa forma, usando o cubo, ele transporta esses seres até a sua nave, levando também a Serpente da Lua. Usando o cubo cósmico, ele prende os heróis e os transporta através da realidade, mostrando que tem uma frota inteira de piratas espaciais prontos para saquear e atacar o planeta Terra, e que inclusive mantém preso também o seu avô, o próprio Cronos. Em seu cativeiro, o Capitão Marvel consegue se esforçar e bater seus braceletes, alterando o corpo com o Rick Jones, ficando livre e imediatamente voltando a ser o Capitão Marvel. Desse jeito ele libera os seus companheiros. Todos atacam Thanos, mas ninguém é suficiente para derrotar o vilão. Fisicamente, ele é superior a todos e até mentalmente se mostra superior à Serpente da Lua. Nem mesmo o Capitão Marvel com seus novos poderes é páreo para Thanos em posse do cubo cósmico. Todos são presos novamente e Thanos quer mostrar o poder que conquistou, então na frente de todos os seus inimigos ele usa o cubo e altera a realidade, transformando a si mesmo num deus, tornando-se onipotente e onipresente. Thanos se torna um deus insano, inclusive sendo sentido em toda parte e em todas as coisas pela consciência cósmica do Capitão Marvel. As chances dos heróis de vitória são praticamente nulas agora. Sendo um deus, Thanos drenou praticamente todo o poder do cubo cósmico, deixando-o praticamente como um item inútil, desse jeito descartando. Mas o Capitão Marvel pega o artefato que de alguma forma ainda pode ser útil nesse combate. Thanos inicia o ataque de toda a sua frota ao planeta Terra, mas é contido pelos Vingadores, enquanto o resto continua a batalha contra o vilão. O Capitão Marvel parte para Titã para tentar encontrar um plano de como derrotar o agora Deus Thanos. E percebendo que Thanos quis mostrar seu poder aos heróis em vez de simplesmente matá-los, o Capitão Marvel percebe que a fraqueza de Thanos é o seu próprio ego. Então, como Rick Jones, ele começa a provocar o vilão, dizendo que ele nunca realmente teve um combate direto com o Capitão Marvel por ser um covarde. Desse jeito, Thanos cria uma forma humana para essa batalha e mesmo assim derrota o herói. Tudo que Thanos faz é para agradar a morte e nada vai ficar no seu caminho, mesmo Drax e Capitão Marvel unindo suas forças para derrotá-lo. Tudo parece perdido, até que o Capitão Marvel, usando a sua consciência cósmica, percebe que mesmo o cubo cósmico não tendo praticamente mais nenhum poder, ainda é a fonte das habilidades de Thanos, servindo como um condutor dos seus poderes. Então, se essa fonte for destruída, Thanos também seria.
Desse jeito, usando suas últimas forças em meio ao combate, Capitão Marvel voa até o cubo enquanto Thanos o ataca, alterando a sua realidade, acelerando o envelhecimento do seu corpo e quase morto, o Capitão consegue atingir e destruir o artefato. Assim, uma grande explosão silenciosa acontece e Thanos desaparece, indo parar nos Olhos da Morte. Desse jeito, finalmente tudo volta ao normal e o universo é salvo graças ao Capitão Marvel. Depois de tudo resolvido, Mentor volta a ser o líder de Titã, reconstruindo o local com seu filho Eros em todo o seu esplendor. Os heróis da Terra finalmente descansam, pensando que estavam livres da ameaça. Enquanto tudo isso acontecia, um outro ser muito importante vagava por outra parte do universo. Adam Warlock nasceu na Terra, criado por cientistas para ser o humano definitivo, desenvolvido para fins malignos pelos seus criadores. O ser chamado só de Ele percebeu a maldade de seus criadores, destruiu o laboratório e fugiu. Inocente, encontrou Lady Sif e tentou raptá-la para se tornar sua companheira, então foi confrontado por Thor. Não entendendo direito a vida na Terra, ele vagou pelas estrelas, até que foi encontrado em seu casulo pelo Autoevolucionário, criador da Contra-Terra, uma versão do nosso planeta escondida do outro lado do Sol. A Contra-Terra foi atacada pela maldade dos Homens-Fera, também criação do Autoevolucionário, e ao encontrar com ele, o batizou de Warlock, significando algo como feiticeiro ou mago. Warlock queria um propósito na vida, agora despertando do seu casulo mais consciente, então decidiu ajudar o Autoevolucionário a salvar a Contra-Terra da maldade dos Homens-Fera. E para ajudá-lo, o Autoevolucionário lhe deu uma joia que tinha em seu poder, uma joia espiritual, a Joia da Alma. Ela foi posta na testa de Warlock, que foi então enviado para aquela terra. Ali, ele conheceu algumas pessoas que lhe deram seu primeiro nome, Adam, e assim se tornou Adam Warlock. Tudo isso que eu tô falando já foi melhor explicado também no vídeo que eu fiz de origem do Adam Warlock, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Warlock salvou aquela terra, vindo dos céus, um ser de pele dourada. Foi considerado uma espécie de Messias, o salvador daquele mundo. Mas depois de ter concluído a sua tarefa, ele vagou novamente pelo universo procurando por novos propósitos. Isolado num planeta, ele é encontrado por uma mulher pedindo ajuda, sendo perseguida por integrantes da Igreja da Verdade Universal. Um grupo de pessoas que cultuavam um deus maligno chamado Magus. Um deus que era obrigado a ser venerado, impondo seu poder por toda a galáxia, e aqueles que são contra seriam exterminados. Adam Warlock presenciou esse assassinato e, pela sua crença distorcida, resolveu combater Magus, até que foi contatado por ele próprio, aonde descobriu a verdade. Magus era o próprio Adam Warlock do futuro. Warlock ficou horrorizado ao descobrir que o perverso líder daquela seita, um cruel megalomaníaco, era uma versão dele mesmo. Então, Adam Warlock parte para impedir seu outro eu de dominar planetas dessa forma. Mas no meio dessa busca, Warlock é atacado pelas forças da igreja, onde acaba enfrentando o Capitão Autólicos e também o Grande Inquisidor Krator. O problema é que a sua própria joia espiritual o vinha consumindo. Ela se tornou parte do seu ser e passou a ter uma certa vontade própria e desejo de consumir almas. Então, nesses combates, a joia acabou roubando para si a alma desses inimigos. Adam Warlock passou a odiar seus poderes, porque além de tirar a força vital das pessoas, ela transmitia todas as memórias para a mente do próprio Adam Warlock, e a cada dia que passava, a sua tortura aumentava. Durante sua busca por magos, Adam acabou encontrando outros seres procurados por não seguir ao deus tirano, e um deles era Pip, o Troll, de quem Adam se tornou amigo. Um Troll covarde, mas inteligente, que o ajudou na sua busca ao seu outro eu. Em meio a essas buscas, Adam Warlock encontrou o castelo de magos num planeta chamado Planeta Natal, mas foi capturado pela Matriarca, a principal responsável pela Igreja da Verdade Universal,
mas que na verdade queria usurpar o poder de magos para si, e para isso tentou controlar Adam Warlock com uma espécie de lavagem cerebral. Mas o Warlock foi mais forte e mentalmente se levou até as portas da loucura, onde ele foi obrigado a enfrentar seus demônios interiores e a aceitar sua mente sendo levada ao insano. Só assim ele entenderia um pouco melhor as atitudes de magos. Pip tentou procurar seu amigo e em meio às buscas foi encontrado por uma mulher se autodenominando a caçadora mais perigosa da galáxia, Gamora. Gamora queria encontrar Adam Warlock para ajudá-lo em seu combate contra magos, a pedido do seu comandante ainda desconhecido. Gamora e Pip partem ao Palácio Sagrado, onde encontram Adam Warlock se libertando dos domínios da matriarca, e ali dentro os três são abordados finalmente pela figura de Magus. Adam e Magus entram num combate, mas tudo isso já era planejado pelo vilão. Tudo isso deveria acontecer da forma que aconteceu para que ele pudesse ser criado e levado até ali. Adam Warlock precisava ter sido levado aos portões da loucura, distorcendo seu raciocínio e dando uma percepção alterada das coisas para que assim ele acabasse se tornando o vilão. Magus atacaria Adam com a sua própria joia espiritual e isso drenaria quase todas as suas forças, o que iria servir como um sinal para a entidade o Intermediário, que levaria Adam Warlock ao seu universo particular, um universo entre o reino do caos e da ordem. Ali, Adam Warlock aprenderia sobre os segredos sombrios do universo e com a sua percepção alterada pela loucura, quando saísse de lá, seria um novo ser de insanidade total, com a pele alterada, se tornando o verdadeiro Magus. Magus passou a dominar planetas com seu poder, sendo considerado um deus, e voltou no tempo para criar a Igreja da Verdade Universal, onde seria venerado. E é por isso que ele está ali no presente, dominando galáxias inteiras e obrigando a sua adoração. Warlock tenta destruir seu eu maligno, mas é atacado como previsto. Sendo assim, o futuro seria feito da forma que Magus pretendia, então ele sai dali sem motivos mais para lutar. Mas Magus não contava com um novo elemento, o comandante da Gamora, que se revela ali depois da batalha, e é o próprio Thanos. Thanos ressurge depois de quase ter sido morto. Quando o Capitão Marvel destruiu o cubo cósmico, o poder de Thanos foi completamente retirado, deixando-o à deriva no espaço, até que a sua nave, a Santuário, programada para encontrar seu mestre, achou Thanos e o recuperou. Desse jeito, Thanos agora pretende continuar sua busca por poder e por dominação do universo, bem como o genocídio dos seres vivos de todas as galáxias. Depois da sua derrota, a morte o rejeitou e ele pretende voltar a matar para recuperar o amor dela. Mas Magus poderia ser um inimigo no futuro, por isso ele enviou a Gamora para ajudar Adam Warlock a destruir seu possível rival. A Gamora é a última sobrevivente de um mundo que foi destruído por Magus e sua igreja. Então ela foi acolhida e criada pelo Titã Louco como uma filha adotiva, usando seu ódio para esse momento, para matar Magus. E é por isso que Thanos propõe uma parceria com Adam Warlock para enfrentar seu inimigo em comum. Warlock e Thanos armam um plano que consiste em que Adam Warlock mate o seu futuro antes mesmo dele se transformar em Magus. Então, em meio a essa preparação, Magus ataca e então Thanos segura o combate, enquanto Adam Warlock usa uma cápsula temporal e parte para o cruzamento das suas linhas do tempo. Em uma realidade distorcida, onde encontra os seus caminhos do futuro, Adam Warlock usa a sua joia espiritual e destrói a linha do tempo onde Magus existiria. Dessa forma, o vilão é derrotado e desaparece no meio do combate contra Thanos. Mas o intermediário surge ali buscando o Warlock para o seu próprio futuro. É onde o Warlock encontra ele mesmo alguns meses à frente na linha do tempo, em meio a uma batalha, tendo sido derrotado por alguém desconhecido ainda, e ali ele mata o seu futuro, evitando que se torne Magus, fechando o ciclo do tempo. Desse jeito,
o universo é reestruturado como se magos nunca tivessem existido, deixando todos livres do seu domínio. Sendo assim, Warlock e Pip continuam sua vida agora sem essa ameaça, enquanto Thanos e Gamora voltam para sua nave pelo espaço atrás do novo plano de Thanos. Já que Magus, seu possível rival, tinha sido morto, nada poderia impedi-lo de pôr em prática o seu novo plano de dominação. Thanos descobriu através de alguns pergaminhos antigos a existência de 6 joias espirituais, sendo que uma delas é a que estava na testa de Adam Warlock, mas as outras 5 ainda estariam espalhadas pelo universo. As 6 joias contêm um poder assombroso que seria útil para os seus planos. As 6 joias espirituais. Adam Warlock luta contra outros inimigos nesse meio tempo, como o Ladrão de Estrelas, enquanto Thanos partiu em busca das outras 5 joias com a ajuda da Gamora. Na Terra, o Homem-Aranha estava numa missão em um foguete que se perdeu no espaço, e numa passagem de Adam Warlock pelo nosso sistema solar, ele viu a nave e levou o Homem-Aranha até o lado azul da Lua, onde existe oxigênio. Ali, Warlock foi encontrado por uma entidade chamada O Estranho, uma entidade que possuía também uma joia espiritual, uma que lhe dava muito poder. Mas o que ele não sabia é que ali na Lua tinha outro ser cósmico muito importante em posse de outra joia, o Jardineiro, que cultivava suas plantas graças à sua joia espiritual. E unindo suas forças, o Jardineiro e Adam Warlock expulsam o Estranho dali. O Homem-Aranha voltou para a Terra, o Jardineiro deixou a Lua, e Adam Warlock vagou pelas estrelas, até encontrar em um planeta devastado a sua antiga companheira, a Gamora, praticamente sem vida. Então ela conta que Thanos conseguiu o que queria, encontrou as 5 joias, uma com o Estranho, outra em um satélite prisão, a terceira no mundo Deneb 4, a quarta com um monstro espacial de Shambor, e a quinta abandonada pelo Jardineiro na Lua. Mas a sexta, na testa de Adam Warlock, ainda não tinha sido capturada. Desse jeito, Thanos criou uma joia sintética que juntava o poder das outras e desse jeito ele poderia controlar o seu poder. O conhecimento das joias por Thanos ou por qualquer outro usuário ainda era desconhecido. Não se sabia ao certo o seu poder e como usá-lo. Nem mesmo Adam Warlock, que passou anos com uma delas na sua testa, tinha total conhecimento do seu poder. Mas ao conseguir as joias, Thanos revelou seu plano para Gamora, seu plano de assassinato, e como pretendia explodir sóis e estrelas com essas joias, para que assim enviasse almas para a morte. Ela não sabia o quão louco era Thanos, e por isso se desentenderam, e agora ela estava ali, quase morta. Mas pouco antes de morrer, Adam Warlock absorve sua alma para dentro da sua joia espiritual e jura vingança contra o Titã Louco. Na Terra, os Vingadores são convocados na mansão Stark, onde encontram o Capitão Marvel e a Serpente da Lua, indicando que todos sentiram algo estranho pelo universo, um grande mal que poderia devastar tudo e a todos. A consciência cósmica do Capitão Marvel sentia que algo não ia bem. É então que o próprio Adam Warlock vai para a Terra, encontra os super-heróis e conta sobre a volta de Thanos. Thanos tem uma nova frota de seguidores e então os heróis da Terra se unem para batalhar contra o Titã Louco mais uma vez. Enquanto todos lutavam contra seus capangas, Capitão Marvel e Adam Warlock partiram para sua nave, a Santuário, e ali Adam Warlock encontra Pip, o Troll, que tinha sido capturado por Thanos e estava em estado catatônico, praticamente sem vida. Adam absorve também a alma do seu amigo para dentro da sua joia, e ali, na nave principal, encontram Thanos. O Capitão Marvel consegue invadir e destruir a sua máquina, que criava aquela joia sintética, evitando que mais estrelas fossem destruídas, enquanto o Homem de Ferro destruía a joia sintética. Adam Warlock combatia pessoalmente a Thanos, mas o poder do vilão era muito superior e acabou praticamente matando o herói. É aí que Adam Warlock é derrotado.
recebe uma visita incomum, o seu próprio eu vindo de outra linha do tempo. Aquela mesma cena onde ele acabou matando sua versão do futuro, evitando que se transformasse em magos. Desse jeito, Adam Warlock é morto por ele mesmo. Mas seu contato com a joia espiritual fez com que a sua alma não fosse para a morte, e sim para dentro dela mesma, encontrando a todos que foram absorvidos em algum momento. Seus amigos Gamora e Pip, e até seus inimigos como Krator e Atrocitus, mas todos agora em paz, dividindo uma mesma alma, finalmente encontrando a tranquilidade. Enquanto isso, o restante dos heróis combatia Thanos, que acabou capturando e derrotando a todos, e inclusive conseguindo a joia que faltava, possuindo agora as 6 joias. Nesse momento, a Serpente da Lua contata mentalmente o Homem-Aranha e o Coisa na Terra, pedindo ajuda. Então, eles partem em auxílio dos seus amigos, mas não são páreo para o vilão. É aí que a gente descobre que esse contato com o Homem-Aranha só foi possível por uma intromissão das entidades Lord Caos e Mestre Ordem, que viram que a balança cósmica pendia para um dos lados. Então, o Homem-Aranha segue seu destino e destrói a máquina que prendia os heróis, iniciando assim um novo combate, dando chance para distrair Thanos, enquanto o Homem-Aranha recuperava a joia onde estava a alma de Adam Warlock. Thanos é o Avatar da Morte, a morte encarnada, o destruidor e assassino das estrelas, enquanto Adam Warlock era o Avatar da Vida, um enviado dos Lordes do Caos e da Ordem para contrabalancear o poder cósmico. Por isso, Adam Warlock se tornaria o maior inimigo e rival de Thanos. Desse jeito, Warlock volta para mais uma tarefa no mundo fora da joia, e sai de lá basicamente sendo um ser de pura energia. Adam Warlock agarra Thanos e, usando toda a sua essência, explode de energia, transformando Thanos em pedra, uma estátua de granito. Desse jeito, finalmente matando o vilão. Mas infelizmente também levando a vida de Adam Warlock, que agora passa a fazer parte do universo dentro da joia espiritual. Finalmente Thanos tinha sido derrotado e o universo estava livre dele, pelo menos por enquanto. Thanos conseguiu reunir as 6 joias que teriam o poder para causar o tão sonhado genocídio do universo que tanto desejava, mas ele não conhecia muito bem o seu poder. Inclusive, ninguém conhecia. Era um elemento novo, recém-descoberto, e a sua forma de utilizar sua essência fez toda a diferença na derrota do vilão. Mas isso mudaria muito em breve. E é desse jeito que termina a história. Uma maxi-série que durou anos, a saga de Thanos é uma obra-prima de Jim Starlin, que definiu o universo cósmico, principalmente envolvendo Capitão Marvel, Adam Warlock e Thanos, trazendo e até criando algumas entidades cósmicas no caminho. É uma história muito importante para sagas futuras, onde definiria Thanos como o maior vilão do universo Marvel, sendo o início e criação das Joias do Infinito, muito importante daqui para frente. O roteiro de Jim Starlin é magnífico, a narrativa é muito bem feita para não cansar e a arte é muito boa também, inclusive trazendo temas polêmicos como religião para as histórias de super-heróis. O único problema é que se tornou uma história datada, com muitos diálogos e explicações que cansam durante a leitura, mas isso é pela época que a HQ foi feita, e como era comum esse tipo de escrita antigamente, então é um ponto que dá para relevar. A saga de Thanos é algo de proporções gigantescas, mas por incrível que pareça, é o início de algo muito maior. Toda a saga foi compilada e lançada no Brasil pela editora Abril há muitos anos atrás em 5 edições que traziam todas essas histórias. Mas hoje em dia é bem difícil de achar, até mesmo em alguns sebos por aí. A Panini já trouxe algumas histórias dessa saga em edições da coleção histórica, mas nunca veio de forma realmente completa. E ultimamente a Salvat trouxe as partes mais importantes, sendo praticamente quase todo o arco principal nas suas coleções de capa preta e capa vermelha,
trazendo no encadernado do Capitão Marvel a história onde ele se une ao Rick Jones, depois passando o arco principal nas duas partes da vida do Capitão Marvel, trazendo a origem de Adam Warlock no encadernado de capa vermelha do personagem, e toda a saga de Adam Warlock contra magos e o fim da batalha contra Thanos nas duas partes do encadernado de Warlock. Hoje em dia, talvez seja a forma mais fácil de encontrar toda essa história em alta qualidade. Thanos é um dos, se não o maior vilão do universo Marvel, e aqui a gente tem o seu surgimento e motivações para suas ações megalomaníacas, unindo heróis tão poderosos que se tornariam seus maiores inimigos, como o Capitão Marvel e Adam Warlock. Mas, por maior que a saga seja, é só o pontapé inicial para sagas ainda maiores, como é o caso da Trilogia do Infinito. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo. Se você quiser encontrar quadrinhos e mangás para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra ajudar o trabalho que deu. Muito obrigado, valeu e até mais.